Então agora nós convidamos a nossa irmã Celina e o nosso irmão Sebastião. Celina de Guarulhos, né, São Paulo, e o Sebastião de Três Lagoas. Fique à vontade, meus queridos. Agora eu não sei como Boa noite a todos. Todos bem? Sim. Prazer imenso estar aqui nessa casa mais uma vez, principalmente numa data tão especial, né? Agradecemos realmente a presença de todos. Não vamos citar nome porque são tantos queridos, né? E é uma honra para a gente. Eu sou Celina Sobral. Nosso trabalho de divulgação do Espiritismo está no nosso canal do YouTube, Celina Sobral Palestrante, onde tem palestras, preces e muita coisa mais. A gente convida vocês a se inscreverem. E é uma honra para mim estar aqui do lado do Sebastião Camargo, né, esse ícone de vários conhecimentos múltiplos de livros, né, que está lançando mais um hoje, e também de palestras e divulgações do Espiritismo aí por esse Brasil afora, e eu acredito que até mesmo fora do Brasil. Já fez fora? Convites não faltaram. Pois é. Então, a gente passa a palavra para o nosso querido Sebastião Camargo e depois a gente vai explicar mais ou menos como é que vai ser o nosso encontro aqui hoje. É uma alegria imensa retornar a esta casa que sempre nos acolhe como um lar de esperanças, como uma escola de amor e como um hospital de almas. Falar na casa que leva o nome de Allan Kardec é uma responsabilidade muito grande, e principalmente uma casa que já está um pouco mais da minha idade. Eu não vou falar a minha idade, depois vocês perguntam a idade da casa. Então, neste livro, é o produto de estudo de mais de 2.000 livros, no plano físico e no plano espiritual. Nós fizemos um tripé, principalmente em 3 capítulos. O Evangelho, que é a essência que necessitamos, a oração, porque sem ela não o colocamos em ação, e a bioenergia, que é a resultante. O que é, para que serve e como usar. Mas antes gostaríamos de lembrar algumas coisas que nos lembra o professor, o mestre, que usou o pseudônimo Allan Kardec. Em obras póstumas, em Fotografia e Telegrafia do Pensamento, ele nos desafia a calcular a força de um pensamento bem pensado, que nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Para fazer isso, normalmente chamamos de oração. Fazer essa arquitetura para dialogar com outras realidades. Mas antes vamos lembrar, porque a mensagem inicial foi de André Luiz. E ele narra em várias obras, e em especial em Mecanismos da Mediunidade, que nós estamos conectados com todos os seres que pensam como pensamos. Mas Joana de Ângeles sempre acrescenta um ponto em qualquer conto que lhe chega à sua dimensão consciencial. Estamos conectados também com todos os seres que não pensam como pensamos. De modo que, se Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, recomenda-nos o cuidado, quem comenta o mal contribui para a sua expansão. E André Luiz, em Agenda Cristã, o mal não merece comentário em tempo algum. E com Emmanuel, porque André Luiz é o seu pupilo, porque
E eu não conheço nenhuma obra de André Luiz que Emmanuel não tenha prefaciado. Você conhece? Não. Se alguém conhecer, depois nos avise. Para a gente mudar, né, para a próxima etapa. E na obra Pensamento e Vida, no capítulo 8, chamado Associação, todas as vezes que julgamos, criticamos, condenamos o outro, na realidade, estamos trazendo todo o conteúdo para os tecidos mais sutis de nossa alma e gravando para mais tarde passar pelas mesmas experiências que agora condenamos. E a gente pensa que isso é novo. Em Paulo de Tarso, na terceira carta aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 1, é indesculpável ao homem que se avora em ser juiz, porque julgando o outro condena a si próprio. E por esse comportamento atrai para si tudo que condenou no outro, e a vida lhe obrigará, a palavra pesada, a vivenciar tudo que ele apontou e etc. E nós falamos há muitos anos com Emmanuel que a lamentação, a queixa sistemática, é semelhante a um ácido corrosivo. E agora já deram até o nome para esse ácido corrosivo. E André Luiz narra que nós podemos criar, com essas lamentações, vírus, vibriões psíquicos, larvas mentais. E Joana de Ângeles fala que além de criá-los, eles atacam o nosso próprio psiquismo, a começar pelo DNA, o cronograma organizacional de nossas células. E mais uma vez, lembrando de André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, um dia o homem ensinará ao homem, mediante as lições do divino médico, Jesus, que a cura de todos os seus males reside nele próprio. E Allan Kardec, segundo os seus biógrafos, ele não estudou apenas astronomia para entender os astros, astrologia para entender a influência dos astros sobre nós. A Lua, por exemplo. Há alguma coisa no planeta que a Lua não interfira? Eu não conheço. E ele estudou o magnetismo para entender que energia é esta que interfere em nosso psiquismo. Por 35 anos. E não ficou contente. Estudou química, física, para entender esses elementos na sua origem. Que é o que nós chamamos hoje de magnetismo, que não passa dos fótons que formam a consciência do próprio átomo. Então, o magnetismo em si é constituído de fótons. Ele pode ser o medianeiro de outros fótons, como consciência, ou é a própria energia circulando. E como não tem como estudar isso sem entender que tudo é vivo, ele estudou biologia, ele estudou anatomia, fisiologia, e segundo os seus biógrafos, relembrando mais uma vez, conforme consta na obra de Dr. Charles Richer, também de José Herculano Pires, e eles narram que ele não apenas estudou e lecionou medicina, ele foi médico e clinicou por algum tempo. Porque do contrário, ele não colocaria na obra a Gênese, que se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os pacientes com as palavras. A obra do Dr. Charles Richer é o Tratado de Metapsíquica. E a obra de José Herculano Pires é a Era do Espírito, onde vai estar essa informação que nós falamos.
Então vamos trocar ideias como livres pensadores ou pensadores livres acerca do Evangelho do Cristo. Porque antes eram 10 mandamentos, embora tem estudiosos que falam que foram 9. Como no livro dos Espíritos, nunca foram 10 leis morais. 9. A 10ª sintetiza as 9, foi uma sugestão do próprio Kardec para a falange o Espírito da Verdade. Quem quer saber se isso é blefe, vai lá em Joana de Ângeles, a obra No Rumo da Felicidade, um capítulo chamado Amor, Justiça e Caridade. Ela vai falar exatamente isso que eu estou falando para vocês. E Jesus chega e fala que não veio destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. E eu fico imaginando-me lá, já que você está achando que 9 mandamentos, ou que seja 10, é muita coisa, então só um. Como consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E é destacado a frase: não tem como amar a Deus sem amar o próximo, nem o próximo sem amar a Deus. Porque, segundo Spinoza, somos expressões de Deus. A semelhança do que dissera Pedro, se eu disser que amo a Deus a quem não vejo e falar que odeio vocês, eu sou um mentiroso. Então vamos trabalhar? Vamos ver o que nos aguarda. Olha só, sabe o que eu pensei aqui hoje, antes de vir para cá? Porque eu estava esses dias toda assim, ansiosa. Quem está muito ligado comigo, eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo e Sebastião lá? Muito tempo que a gente não faz o nosso programa, né? Muito tempo que a gente não tem trocado, assim, ideias. E não sei, né? Eu falei, vou entregar para a espiritualidade. Eu falei para ele ainda agora ali, entregar para a espiritualidade que está conosco e preparando, lógico, o nosso encontro, nosso reencontro, essa casa abençoada com os mentores junto a nós, cuidando da gente, como a gente sabe. E eu pensei assim, não sei se ele vai topar. Eu pensei em perguntar para vocês o que o coração de vocês mandou, assim, não, vou lá hoje assistir a Celina e o Sebastião, mas eu estou com vontade de ouvir falar de tal coisa. Aí eu queria ouvir pelo menos uma ou outra opinião. Vocês estão com vontade de ouvir falar do quê? Amor. Do amor. Do amor, que mais? Todo mundo quer ouvir falar de amor? Ou alguma coisa além? De perdão. Elisângela, que bom que você está aqui, né? Ela era lá de Atibaia, gente. Está aqui com a gente. Você quer ouvir falar de quê? Coragem, perdão e amor. Legal, né? Amor, perdão e coragem. Falou família. Família. Bom, tá um tema bem, né, juntinho de todos nós. A obra começa com o tema, o amor e o amar. Se entender esse tema, precisa ler o resto do livro. Tudo começa pelo amor, né? O amor é a magnificente expressão da lei que a tudo rege e a personificação da vida da qual tudo promana. O amor é a essência da vida, a comunhão dos seres e a alma do universo. Realmente, né? Então vamos começar com o amor, depois a gente estende para o perdão, para a coragem, dentro da família. Dentro da família. Joana de Ângeles. Antes do amor, não existia a criação. Mas para João o Evangelista, Deus é amor. Para Carlos Torres Pastorino, o amor é a reunificação das mônadas
dos átomos primitivos ou do espírito com E minúsculo na sua origem. Dentro do todo, em unidades cada vez mais amplas. E ela termina dizendo que o amor é o mais potente antídoto na cura de todas as enfermidades, porque ele gera a vida, ele nutre a vida, ele a organiza e a mantém. Assim sendo, na obra Garimpo de Amor, com Joana de Ângeles, o amor faz bem para quem ama, porque quem espera amor só recebe alívio ou estímulos. Agora, quem ama, a cura acontece naturalmente. O perdão só faz bem para quem perdoa, porque Paulo de Tarso, no Evangelho segundo o Espiritismo, há algo que me abalou profundamente lá no capítulo 10. Perdoar a um amigo é dar-lhe prova de amizade. Para perdoar ao inimigo é pedir perdão para si mesmo. E a coragem é o avesso ou a outra face do medo. E o medo é proporcional ao conhecimento que se tem mediante aquilo que você deseja realizar. Se você tem o conhecimento suficiente, quem vai estar no comando é a coragem. E quem acorda a vontade é a própria coragem, para colocá-la em movimento. E nós, antes de estarmos aqui, a gente promete muita coisa, assina o contrato, parece que não observa aquelas letrinhas miudinhas. E quando nos achegamos, tem alguns, eu não pedi para nascer. Realmente implorou para nascer. Mas eu não pedi para vir nessa família. Se fosse pelo seu merecimento, nem no planeta Terra você estaria. Você está no planeta, dentro dele no país, dentro do país no estado, dentro do estado na cidade, dentro da cidade no bairro. Eles foram mapeando, porque esse André Luiz, até achar o DNA de acordo com a sua necessidade, para que conforme as questões 258 da obra O Livro dos Espíritos, fui eu que escolhi as provas. Ninguém me obrigou. A lei está na minha consciência. E o único tribunal que vai me julgar é o da minha consciência. E o único juiz a proferir a sentença sou eu, porque está aqui com José Herculano Pires. A ação de Deus. Então, de modo que quem organiza o material e compõe o próprio corpo não é a mãe nem o pai. Eles forneceram as sementes, a síntese dos seus conhecimentos psicobiofísicos e também com estímulos morais e espirituais. Agora, quem vai construir o corpo é o encarnante. Se ele chegar faltando um pedaço, nascer com falhas congênitas, como nós nascemos com várias, eu até tentei culpar a minha mãe. E ela falou, alto lá. Eu fui apenas o intermediário. Então eu fui trazendo os elementos conforme você sugeriu. Porque o que as mulheres chamam de desejos é a petição do próprio espírito encarnante. Embora tenha coisas absurdas que a mãe sábia deve negar. Falei, isso já não deu certo em outra época. E com certeza não vai dar certo agora outra vez. Para as mães que sabem, no ventre, e não tem como o espírito fugir, ele aprende 10.000 vezes a mais para os pais, não só para a mãe, que pensam na verdade, sentem o que pensam, falam o que sentem e vivem o que falam. Do contrário, não tem como querer que um filho seja honesto se os pais estão mostrando exemplos contrários. Ou querer que ele seja pacífico se
se o exemplo que está sendo gravado em sua consciência não seria esse. Mas conforme nós já sabemos, há filhos que nascem em lar totalmente desajustados e tornam verdadeiros gigantes do amor, da verdade e da justiça. E há outros que nascem nos lares perfeitamente equilibrados, evangelizados, e tornam-se verdadeiros algozes, senão alguém que dizima parte da humanidade. O ideal na família é que cada um cumpra o seu papel. Se eu fizer a minha parte, eu não serei peso para o outro. Por exemplo, na vida, tudo trabalha. E não foi eu que disse isso. Meu pai trabalha até hoje. Tudo que existe é Deus, conforme inúmeros autores, ou no mínimo expressões de Deus. E disse-nos Jesus: e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. Porque desde tenra idade, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele não é só médico, cientista, professor de medicina, ele é pai. E ele disse em Três Lagoas, em 1995, e eu nunca esqueci: se ensinarmos aos nossos filhos de 0 a 3 anos só a respeito de Deus e de trabalho, pode soltá-los que eles não errarão no caminho. Então o ideal é que na família a figura do amor, do perdão, da solidariedade, da fraternidade seja uma constante. Porque não há crianças tão pequenas que não possam, pelo menos, aprender desde cedo, desde tenra idade, a organizar o seu espaço. A arrumar, pelo menos, os seus brinquedos. Porque se os pais fizerem pelo filho o que lhe cabe fazer, ele vai ser um algoz mais tarde. De acordo com o que nós vamos liberando, porque segundo a questão que eu citei, mas não falei, 558 do Livro dos Espíritos, nós estamos aqui por 2 motivos: para nos aperfeiçoarmos individualmente e contribuir para a harmonia do universo. Então vamos ver como é isso. Se eu penso, eu me conecto com todas as minhas vivências. Você já foi lagartixa? Eu já fui, lembro. E principalmente naquela arquitetura de construir um rabinho novo com um pouco mais de uma semana. Lembro das minhas memórias. Porque hoje dá para construir parte do próprio corpo, se eu lembro das minhas memórias dessa reconstrução. Se eu entro em conexão com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, o que eu fizer no meu diminuto espaço dentro de um lar, eu estou interferindo na criação como um todo. Isso não sou eu apenas, são milhares de autores. Por exemplo, nossos filhos são espíritos. Hermínio Corrêa de Miranda. Se eu pisar numa grama, eu estou interferindo na estrutura de uma galáxia. E às vezes eu arranco um pedacinho da grama pelo prazer de destruir. E para quem sabe, no centímetro quadrado, não cúbico, de uma folhinha de grama seca, em contato com solo úmido, eclodem em média 15 milhões de vidas rumando para o reino animal. Agora tente imaginar na família, nessa educação coerente, desde tenra idade, ao invés de o aproveitamento total da energia, seja ela qual for, o não desperdício de coisa alguma e o fazer o máximo com o mínimo. Aí vemos pais que colocam para um filho que pede
uma quantidade que nem os dois pais juntos conseguiriam comer. Mas ele pediu. Mas quem manda? A responsabilidade é dele, que vai deixar quase tudo no prato? E tem pais que às vezes comem o que seria do filho. Então, se tivermos essa noção, como temos um casal, o Alessandro e a Valéria são dois espíritos de mente livres, estudam o ensino universal dos espíritos. Eles prepararam durante 9 anos para conceber um filho, estudando tudo que foi possível. E não queria conceber de qualquer maneira, queria a moda dos seus antepassados, trazer de forma natural em casa, não no hospital. Nada contra os médicos, que hoje já tem muitos médicos adeptos a isso. Já estamos passando pela indústria da cesariana, já estamos tomando consciência. E eles conseguiram. Foi 14 horas de trabalho de parto até o nascimento. Mas conseguiram trazer a Narayane ao mundo. E curioso é que eles têm um projeto chamado Caminho da Consciência. Escolheu por inspiração o nome Narayane, e o significado quer dizer Caminho da Consciência, a voz da consciência. E desde cedo, na casa deles, é aproveitamento total, não desperdício, e sempre procurando fazer o máximo com o mínimo. Então, o que eles planejaram durante anos, com certeza ela estava vendo, porque o Espírito acompanha os pais que escolheram, os pais que ele suportará, ou o lar que ele suportará, porque se fosse por merecimento, talvez nenhum lar o acolheria, como nós sabemos de muitos casos. Alguém pode até permitir que ele venha ao mundo, mas é abandonado desde cedo, e até para adoção é muito complexo alguém querer adotar por conta de comportamentos passados. Quando falamos de coragem, não estamos falando de irresponsabilidade, colocar a nossa vida em risco ou a dos outros para dizer que somos mais. A coragem traz consigo a responsabilidade. E assim, quando falamos do perdão, não estamos falando da boca para fora. Porque se eu me permitir ofender, a encomenda do outro chegou no meu psiquismo. E perdoar não é só devolver para o outro o que ele me ofertou. É devolver sublimado o energismo. Se você me caluniou, Jesus recomendou que eu orasse por você. E oração não é só falácia, a oração é hora de ação. Eu vou me transformar na ação e vou demonstrar, porque perdão significa que eu entendo o seu tamanho evolutivo, o porquê você fez aquilo e qual socorro que você me pediu quando me caluniou ou quando você me feriu com as palavras. Se eu sei exatamente isso, eu vou devolver algo em forma de estímulos que vai servir de inspiração, que vai despertar a vontade e levar os estímulos da coragem para a sua própria transformação, ou seja, para que você reconheça que o caminho não é esse. Porque colocamos aqui com Dias da Cruz e doeu que foi uma beleza no meu universo. Porque ele fala que toda violência praticada contra o próximo é dilaceração em si mesmo. Eu penso que eu estou destruindo a vida de você. Na realidade, eu estou acabando com a minha. Foi só as premissas gerais para que nós possamos agora, abrindo um pouco mais o leque, senão só eu fico falando aqui como papagaio de pirata. Gente, dúvidas? Vocês entenderam as colocações? Ficou claro? Ele quis dizer
que amor não adianta realmente, a gente ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando vai no si, a gente diminui, parece que a gente não é nossa, mas a gente precisa se amar, realmente. E o amor é a força mais poderosa, como a gente está falando nesse nosso ciclo de palestras, né? O perdão. Por que eu tenho que perdoar? Me fizeram coisa péssima, horrível. Porque a gente precisa do perdão. Tenho que perdoar porque eu preciso ser perdoado também. Coragem. Não é falta de medo, não é? Não é aquela falta de dizer, nossa, eu vou ser valente, eu vou bater no outro. Não, às vezes a coragem é maior na humildade, não é? Naquela situação mais difícil que a gente acha que é, e de repente se retrair no amor, na força do amor, a situação muda de figura. E logicamente, né, que você falou, a parte da família. Estamos no endereço certo, no lugar certo, com as pessoas certas, sempre, não é? Então, tem uma parte que eu queria falar para Deolindo, no pessoal aí nesse ciclo que a gente fez, que nós começamos, né, num crescimento espiritual, gente, que vem, lógico, do espírito simples, ignorante, né? Estagiamos mineral, vegetal, animal, estamos como homo sapiens, que somos nós, né? Daqui a pouco vamos estar carimbando o nosso passaporte para o planeta de regeneração, né, São Nelson? Que é o que a gente está lutando aqui. Então, esse crescimento, que não adianta, tem que ser em família, tem que ser em contato, nunca em isolamento. Precisamos do relacionamento, família, amigos, nós estamos aqui numa família. E aí a gente vai para o planeta de regeneração, depois para os planetas felizes, que a gente comentou também nos nossos encontros aí, que os planetas felizes não é tudo felicidade, não é tudo perfeito, não é tudo, né? É ainda aqueles desafios. Tem os altos, os baixos, tem os lugares que não são o que a gente queremos ir, lógico que queremos. Todos nós aqui queremos ir para lugares melhores. Estamos cansados de sofrimento, não é? Estamos cansados de coisa ruim, de ligar a televisão e está tudo negativo lá. A gente quer coisa boa, por isso que a gente está aqui nesse encontro, não é? Para receber da espiritualidade força, para estudarmos um pouquinho desses ensinamentos e para sermos seres humanos melhores, não é? Passamos do planetas felizes para os mundos, vocês estudam, vocês sabem, celestes, não é? E depois? Acabou? Viramos anjinho de asa? Acabou? Vocês acham que acabou a evolução? Acabou o nosso conhecimento? Acabou o que a gente precisa trabalhar? Vocês acham sim ou não? Não. Então, o que a gente faz depois do mundo celeste? Depois de estarmos ali, né, numa situação diferenciada? Ninguém se arrisca? João é professor. João dá aula lá em Santa Fé do Sul, hein? Depois dos mundos celestes, como a gente está correndo aqui no tempo, a gente passa a ser responsável, gente. Isso daí tem todo um estudo também demonstrando para a gente que a gente passa a ser responsáveis por planetas. Vamos estar num nível, né, evolutivo que a gente já pode mexer um pouquinho mais nas coisas, nas situações, nas pessoas, nas energias. Depois de sermos responsáveis por planetas, vamos ser responsáveis por sistemas solares. Estamos no nosso sistema solar. Olha só, trabalho em cima de trabalho, em cima de trabalho. Eu achei interessante a gente, no caso, né, eu que estou encerrando o meu ciclo aqui hoje, a gente passar alguma informação que traga não só reflexão, mas alguma coisa que a gente precisa saber a mais. Que não é daqui a pouquinho a gente parou e virou anjinho e ficou, não. Né? Como é que a gente pode ser anjo lá preocupado com o que a gente ama aqui sofrendo? Trabalho em cima de trabalho. Sendo responsável por sistemas solares, vamos ser responsáveis por galáxias. Galáxias. Gente, bilhões, trilhões de galáxias, de sistema solar, por aí vai. Vocês acham que acabou? Estão cansados só de ouvir? Seu Nelson, estamos cansados só de ouvir esse trabalho todo que falta para o nosso espírito ainda. Depois de galáxias, hoje a gente vê na ciência que se fala de mais de um universo. Existem universos, se vocês forem buscar estudos, pesquisas sobre isso, não é mais só um universo. Há um tempo atrás era 5 já, hoje deve estar mais. Nós vamos ser responsáveis também por universos. Acabou?
Acabou, João? Vocês acham que acabou? Não. Aí a gente passa a ser também, além, né, dessas partes todas que estão citadas aqui no livro, nas aulas que Sebastião dá pra gente, nós vamos ser co-criadores universais. Gente, olha o que falta pra gente. A gente está aqui refletindo todo mundo junto, buscando alguma coisa melhor pra gente. Né? Alice querendo ser médica, vai ser, porque uma menina de 12 anos, com a cabeça que ela tem, não tem para ninguém, né? As crianças agora, né, são demais, espíritos evoluídos, grandiosos. Então a gente precisa realmente investir na gente, buscar conhecimento, buscar melhoria, não é? Porque falta muito na nossa etapa evolutiva. Quando a gente pensa que sabe, a gente vai ver que não sabe nada, não é? Então que a gente não esteja aqui hoje por acaso, que a gente não esteja aqui hoje simplesmente porque a gente não quis ficar em casa assistindo televisão, mas porque a gente veio continuar esse nosso tratamento espiritual que vocês recebem aqui, que nós estamos recebendo nesse ciclo e que nós estamos sendo reforçados nesse encontro. Se a gente está aqui hoje, a gente sabe que não foi, né, à toa, trouxeram a gente até aqui. Nós estamos aqui com um propósito, e a espiritualidade com um propósito em cima da gente. Então não vamos sair daqui com mão abanando, nem dizendo, ai meu Deus, será que eu entendi alguma coisinha? Alguma coisinha a gente precisa refletir e deixar no nosso coração, hoje, aqui, nessa data especial, né, no encerramento de mês de aniversário da casa, que abriu as portas para nos receber com todo amor, com todo carinho, né, os trabalhadores aí, os dedicados a nós, tanto encarnados quanto desencarnados, que cuidam do nosso coração e dos desencarnados também. Então, olha a nossa gratidão aí, precisando atuar de uma forma simples, rápida, que a gente costuma dizer, como falamos nos encontros, que o difícil é ser simples, né? Então, olha só, até a gente ser isso tudo que a gente precisa ser, a gente tem que começar agora. Alguma coisa a gente tem que modificar agora, para fazer valer a pena. Vamos fazer com que alguma coisinha fique brotada já no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Pode ser assim, gente? Tudo bem? O que eu falei ficou difícil? Não? Vamos passar para o Sebastião, para ele, né, concluir aí dentro do que ele precisa passar para a gente. E qualquer coisa, vocês levantem a mão. No longuíssimo périplo do amor e do amar, uma das inúmeras expressões do amor substância em ascensão progressiva pode ou poderá ser a ofensa, por tudo se origina no oceano infindável do amor universal. O amor é simplesmente a transmutação e a sublimação do próprio amor. Por exemplo, quando algo ou alguém nos ofende ou nos magoa, esta é apenas uma das imensuráveis expressões do amor primitivo no seu perene evolver, usualmente rogando novas diretrizes aos arroubos tormentosos do amor adoecido, solicitando informações iluminativas para redirecionar o seu proceder. Porque às vezes a gente percebe alguém nos pedindo socorro, como eu disse, e o amar é a sublimação do próprio amor. E às vezes a oportunidade é quando alguém nos fere. Então, quando Jesus recomenda orar pelos que nos perseguem e calunia, amar quem nos odeia e fazer o bem a quem nos deseja o mal, inicialmente nós podemos até falar, orar até eu me arrisco, orar por você que me caluniou. Mas você está me desejando mal. Mas eu fazendo um esforço, dá para desejar o bem para você. Mas amar você que está me odiando, também dá. Porque segundo o Evangelho de Allan Kardec, amar o inimigo é apenas não desejar-lhe o mal que ele está me desejando. Então é fácil. Porque Amélia Rodrigues, que é a reencarnação de um dos 12 discípulos de Jesus, que ama falar do Evangelho e do próprio Cristo em toda a sua obra,
Ela fala que a oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro dos nossos próprios tormentos e nos imuniza por fora. E para Emmanuel, a oração começa na feição de simples desejos. Eu quero mudar. E ela viaja, segundo Joana de Ângeles e Emmanuel, do coração para o cérebro, ou do emocional para o mental. Quando chega na mente, o que antes era oração transforma-se em pensamentos. A nossa força de atração. Você sabia que a oração é que criava o pensamento? E para Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 23 do capítulo 27, a oração é a primeira filha da fé. Se é filha, é um ser. É um ser que eu estou criando. Porque se não fosse, porque no capítulo 19, Kardec anota que a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive mãe do próprio amor. E a fé é conhecimento de causa, porque fala que a fé precisa de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo que eu vou acreditar. Se eu vou pensar, eu preciso ter a certeza que o pensamento vem de 3 instâncias. Você sabia? Eu descobri estudando nesse livro. A primeira é o hálito divino que chega até nós como forças e estímulos em forma de pensamentos. A segunda vem da nossa própria essência e nossa própria coragem e vontade que vem do âmago do ser e gera novos pensamentos. E a terceira, que é a mais nobre para nós, que já que essas duas não nos pertencem diretamente, é quando eu transformo o instinto em sensação, a sensação em emoção, a emoção em sentimento, o sentimento em pensamento. Então, eu estou mudando algo na minha própria realidade. Então, se alguém sair daqui e falar que não dá para fazer nada, Joana de Ângeles grafou, nós colocamos aqui na página 225, tudo podes, se quiseres. Tudo lograrás se te dispuseres. E se você disser que não é possível, você está dizendo que não quer. É diferente. Porque filho de Deus, Deusinho é. E não preciso buscar longe, porque o Evangelho está em mim. Isso é Emmanuel. O Evangelho não está aqui nos livros, nem acolá. Ele está no próprio Espírito, na sua consciência, no seu coração. E para Joana de Ângeles, ele é força, ele é vitalidade, ele é vida. Evangelho segundo o Espiritismo. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmo o Evangelho e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros milagres. E Joana de Ângeles, se é força, vitalidade e vida, a oração é que coloca isso em ação. Oração é um planejamento de vida. Para Emmanuel, oração é força. E a ação da força gera serviço. Por isso que ela não é só pedir para alguém. Porque se Deus trabalha sempre, e o Cristo trabalha também, e nos convida a serem seus imitadores, o mínimo que eu posso pedir para Deus é trabalho. Senhor, o que queres que eu te faça? De repente, faça um bolo. Seus filhos estão pedindo. Mas a vida toda, Senhor, faça a primeira vez. Se eles gostarem do sabor, depois você fala que tem um livro de receita, tem receita e ensina. Porque amar os filhos em nosso lar é ensiná-los a crescer, para que eles possam seguir a sua rota, porque isso é uma característica do próprio amor no amar. Porque se o amor é um substantivo, o amar é o verbo. Então, amar os nossos entes queridos é libertá-los da nossa dependência.
Enquanto alguém ficar na nossa dependência, isso se chama escravização. E nós nascemos livres, segundo um dos maiores pensadores do século XVIII, serviu para o filho dos outros, o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, que falou que a criança nasce livre, que ela precisaria da educação física, psíquica, e hoje poderíamos completar moral e espiritual. Mas os filhos dele mandou para o orfanato. Não serviu para os deles, mas serviu para o mundo inteiro, porque Pestalozzi colocou isso em prática. Eu falo que é um outro Jean, só que agora o Jean Henrique Pestalozzi. Educar é fazer emergir do ser o que ele já possui. E Pestalozzi conseguia entrar no seu psiquismo e trazer a sua essência para fora. Mas Richard Bach fala que ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. E é o que precisamos fazer com os nossos filhos. Quem garante que eles não sabem mais do que nós? Inclusive é uma condição espiritual que eles têm a obrigação moral de ser melhores do que nós. Principalmente na parte moral e espiritual, porque nós demos o impulso e eles estavam observando-nos. E já chegaram às condições para fazer isso acontecer. Então, ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. Aprender é recordar o que nós sabemos. Para escrever os livros, eu recordo, em média, 8.000 anos, até 12.000 anos da minha história chegou, no caso do segundo livro. Recordar o que já sabemos, porque do ensino acadêmico eu tenho apenas o primeiro ano primário incompleto. Graças à minha esposa, eu tenho um diploma do segundo grau, mas é mega sena supletivo. Porque eu não entendi, a única matéria que eu entendi foi biologia. Parece que eu recordei, gostei do negócio, mas as outras foi tudo decoreba mesmo. E fazer é demonstrar que nós sabemos. Porque se nós estamos criando um pensamento, ele nasceu dos sentimentos, que nasceu das emoções, que nasceu das sensações, que vieram dos instintos. No início, o homem tem apenas instintos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mais avançado e transformado o homem, ele possui sensações. Mais instruído o homem, ele possui emoções. Joana de Anjos resgatou esta informação. Mais purificado, ele possui sentimentos. No ponto mais delicado dos sentimentos, surge o amor que reúne e condensa tudo isso num foco ardente. E o amor, nesse universo, ou nessa dimensão, é o que compõe a nossa própria consciência. Se a nossa consciência não fosse um aglomerado de virtudes, por que Amélia Rodrigues, de novo, essa menina é um caso sério. Na obra Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo O Anjo da Misericórdia, por que ela narraria tal fato que ela presenciou, que 3 entidades de alta hierarquia chegaram aos pés da cruz para falar que fracassaram com Cristo. E a primeira se apresentou. Tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. E a segunda, eu sou a esperança. E a terceira, eu sou a caridade. Se for maluco, eu que estou falando, ela também é, dizendo. Mas antes, se vocês prestarem atenção na lição do Espírito Caritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele afirma por 3 vezes, eu sou a caridade. Você é a coragem? Porque da manhã alguém pode perguntar, eu sou a própria. E indo para a finalização, nós vamos pedir para que ela leia um trechinho. Aqui está escondidinho aqui antes da contracapa. Somos partes indissociáveis da imperfeição finita
da perfeição absoluta. A fatalidade da imperfectibilidade é ser tão perfeita quanto a proporcionalidade lhe permitir. O ser humano é muito maior do que um simples problema ou do que qualquer aparente dificuldade que a vida lhe apresente, por mais complexa que esta se lhe afigure. Vou repetir isso aqui que é legal, hein? O ser humano é muito maior do que um simples problema ou do que qualquer aparente dificuldade que a vida lhe apresente, por mais complexa que esta se lhe afigure. Deus não o limita em qualquer tempo ou lugar na eternidade. Portanto, precisa se convencer de que pode e deve ser tudo o que, por amor, decida realizar para a conquista da paz íntima e assim concorrer para a harmonia do universo, isto é, esmerar-se na construção de tudo que for para o seu bem e para o bem de todos e de tudo à sua volta. Muito bom, né? Olha. E antes que alguém fale, mas que coisa complicada o início. Quando vem essa síntese, não sou eu apenas coloco isso no papel. Porque na natureza nada se cria, tudo se copia. Isso vem de algum lugar como se fosse um download. Eu não tenho capacidade para escrever uma síntese, essa inicial. Somos partes indissociáveis da imperfeição finita na perfeição absoluta. A fatalidade da imperfectibilidade é ser tão perfeita quanto a proporcionalidade lhe permitir. Entenderam? Eu não entendi quase nada, mas eu achei bonitinho o enredo. Então nós somos partes indissociáveis da imperfeição finita, porque nós estamos em transformação constante. Só que nós estamos na perfeição absoluta, não tem como sair de Deus. E a fatalidade, aquilo que ninguém escapa, que fatalmente a imperfectibilidade que somos nós, é de nos tornarmos tão perfeito quanto a proporcionalidade nos permitir, porque nunca seremos igual a Deus. Porque quando nós estivermos criando um universo, eles são infinitos dentro de uma única dimensão, e Deus já está lá na frente com a dimensão. Se numa dimensão os universos são infinitos, num só, segundo a ciência, tem de 200 a 500 bilhões de galáxias. Sim, por aí. E mais ou menos numa galáxia de 200 a 500 bilhões de sistemas solares. Nós sabemos que Jesus, o Cristo, criou o planeta e o governa, pelo menos governava. Porque numa mensagem de Chico Xavier, ele narra que Jesus, o Cristo, que antes governava o planeta Terra, juntamente com os demais governantes que antes governavam o orbe planetário, estão governando 1/4 da galáxia. E ele avisou, né? Eu estou indo preparar outro lugar. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Ele entregou o comando naquele momento para 70, que nós chamamos de os guias da humanidade. É o que nós falamos, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Mahatma Gandhi, Krishna, Buda e tantos outros luminares. Então, diante dessa realidade, se Filho de Deus, Deusinho é, se o reino de Deus está dentro de nós, e se Jesus decretou que faríamos coisas maiores do que Ele fizera, o que nos falta? Querer, saber, amar. É o tripé do primeiro livro. E se faltou alguma coisa, o que é? Para que serve? Como usar? Porque se não soubermos essas informações, como que eu posso fazer um bolo, embora queira, se eu não sei nem a ordem que eu devo manipular os elementos?
nem a data de validade, nem de onde eles surgiram, porque hoje a gente tem que perguntar qual o alimento do seu alimento. Deus nos abençoe a todos e nos faça sempre instrumentos de sua doce e amorável paz. Bom, mais uma vez nós vamos agradecer ao Sebastião por estar aqui conosco, agradecer a casa pela oportunidade de trabalho e agradecer por quem conseguiu nos acompanhar nesse ciclo aqui, agora essa semana. Nosso carinho, nossa gratidão imensa, que vocês sejam muito, muito abençoados, que a paz do alto desça na vida, na caminhada de vocês e que vocês sejam sempre, sempre luz. O livro está falando assim, ó, de sal da terra à luz do mundo. Então que a gente possa dar aquele sabor na nossa vida de sal da terra, como o sal traz, né? Embelezando e saboreando também quem está à nossa volta, ao nosso redor, para chegar a saber onde está o interruptorzinho da nossa luz interior e a gente ir lá e acender e fazer brilhar um pouquinho mais essa luz que somos todos nós aqui, como é dito sempre nos estudos e no próprio Evangelho. Gratidão, Nena, gratidão a todos. A gente parte amanhã para Guarulhos e até uma próxima oportunidade. Gratidão 1000 vezes a todos, principalmente que vieram de longe para estar aqui com a gente. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever, se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e Patriabook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.